Olá, sejam bem-vindos à Palavra da Semana da Nova Estação Church. Fiquem agora com o pastor Hugo Della Rosa. O tema da minha palavra hoje é: não pare na dor. Não pare na dor. Eles vão colocar aqui para você o tema na minha tela aqui atrás. Essa palavra de hoje, eu creio que essa palavra o Espírito Santo me deu, essa palavra, acho que ao longo dos últimos meses, ela vem sendo construída, e eu creio que o Espírito Santo, o que Ele tem para a igreja, para mim e para você, é cuidado, é satisfação, é libertação, é amor. Então eu quero te perguntar, você aceita ser cuidado pelo Espírito de Deus hoje? Sim? Amém? Vamos juntos, não pare na dor. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero começar essa manhã, bom dia, te fazendo uma pergunta. Quando na palavra de Deus, lá na Bíblia, Jesus mandou construir uma igreja? Jesus mandou edificar a igreja? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada, tá tudo bem, levanta a mão. Que bom pela sua sinceridade, obrigado, eu amo os sinceros. Mas Jesus, em lugar nenhum disse, construam a igreja. Em lugar nenhum disse, construam um ministério. Em lugar nenhum ele disse, construam um movimento, edifiquem um movimento, não. Jesus disse muito claramente, façam discípulos, e deixa que a igreja construa eu, edifico eu. Você pode dizer amém? Existe uma ordem no reino, eu faço discípulos, Jesus então constrói a igreja. Eu prego a palavra, eu levo pessoas para Jesus, e quem edifica a igreja é Jesus. Talvez em alguns momentos, por alguma razão, eu ou você, alguns de nós aqui, a gente se esquece dessa ordem. E a gente vive meio confuso, meio que querendo fazer a igreja em vez de fazer discípulo. É mais ou menos como se a gente contratasse um padeiro, tá? E falasse assim para ele, tá aqui a receita, dá um papel para ele, ó, tá aqui a receita, faz um bolo desse jeito para mim. Tá a receita aí já, eu só quero o bolo. E o padeiro fala assim, ó, pera, eu já faço o bolo. Antes eu vou cotar o tijolo, eu vou cotar outras coisas e vou construir a padaria para depois fazer o bolo. Você volta depois de 6 meses, cadê o bolo? Não tem nem bolo, nem padaria, porque ele foi feito para fazer bolo, não para construir a padaria. Vocês entenderam essa analogia? Né? Então às vezes a gente vive confuso e a gente deixa de fazer aquilo que Jesus nos ordenou, nos convidou e nos convocou a fazer. Mas existe um problema nisso, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Por isso que está escrito aqui atrás, ó, não pare na dor. Teve que reiniciar, normal, né? Mas o que faz um discípulo parar de fazer discípulo? O que faz um discípulo desistir de fazer discípulos? Não é a falta de vocação, não é a falta de conhecimento, não é a falta de oportunidade, não é nem a falta de treinamento. Você sabe o que é? Na maioria das vezes, é justamente porque ele parou na dor. Olha para o lado e fala para a pessoa do seu lado assim, muitos param na dor. E reforça, na maioria das vezes. Então eu trouxe 4 pontos para você, que em breve eles estarão aqui com você. Mas o primeiro ponto, se você gosta de anotar e está anotando, é: o diabo não precisa destruir uma igreja. O diabo não precisa de grandes escândalos, não precisa derrubar um furacão aqui no telhado e cair tudo, ou envolver os seus líderes em um escândalo sem fim. Ele também faz isso, mas ele não precisa disso. Quando ele não consegue chegar nesse ponto, ele só faz que discípulos parem de fazer discípulos. Ele trabalha para impedir que um discípulo faça outro discípulo. E como que ele faz isso? Fazendo as pessoas, eu e você, que somos gente,
e eu sou igualzinho em você, eu sinto igualzinho em você, voltarem para si mesmas. Então o diabo me coloca e te coloca em circunstâncias e situações e vai nos cercando de maneiras tais que você e eu, a gente precisa começar a se proteger. E quando a gente começa a se proteger, a gente começa a olhar para nós mesmos e nos colocar num lugar onde o eu fica grandão e vai para o centro. E nesse lugar eu já não estou olhando mais para frente, eu já não estou olhando mais para cima. Quando eu estou olhando para mim, eu estou olhando para as minhas dores, para as minhas frustrações, para as minhas injustiças, para os meus sentimentos, para as ofensas que estão sobre mim. Porque o diabo sabe, querido, que o discípulo que continua sendo um discípulo, ele ama a Cristo. E ele olha para Cristo. Ao mesmo tempo ele sabe que o discípulo que está ofendido, cheio de dores, ele deixa de olhar para Cristo e passa a olhar para si mesmo. E aqui tem um grande perigo, porque a ofensa, a dor, ela não gosta de dividir espaço com outras coisas e outras pessoas. Então é como se dentro da gente ela crescesse tanto que ela tivesse que ocupar todos os espaços. Todos os espaços significa que ela vai disputar lugar com Jesus. E vai querer que Jesus saia de lá para ela poder ocupar todos esses espaços. Então, por que isso acontece? Porque a dor, ela muda o nosso foco. Fala assim, a dor, ela pode mudar o meu foco. Na psicologia isso é chamado de viés de confirmação. Já explico isso para você. Aqui eu dei um apelido para isso, eu vou chamar de algoritmo do coração. Você quer saber o que é isso? Viés de confirmação ou algoritmo do coração? É mais ou menos assim. Estou com vontade de comprar um Opala branco. É um desejo, um Opala branco. De repente você sai na rua, o que você começa a ver? Opala branco. Já perceberam quando você pensa num carro, aí você conversa em casa, poxa, queria ter um carro desse. Eu não vi muito na rua, mas eu queria ter um carro desse. Você sai para a rua, você fala, cara, está vendendo muito esse carro. Todo mundo tem esse carro, até o Opala branco enche na rua de Opala branco. Vocês perceberam isso? Isso é o viés de confirmação. A psicologia explica assim, mais ou menos como eu disse para você, como o algoritmo do coração. É quando você pega o celular e você começa a ver notícias, sabe aquelas notícias do Datena? Sabe? Adolescente mata a avó no quintal de casa, sabe aquelas coisas assim? Né? Coisa feia, bem feia, coisa sem sentido. Você dá atenção para uma notícia dessa, daqui a pouco você abre o celular, só tem notícia de tragédia no celular. O algoritmo te encontra, ele te captura, porque ele sabe que você deu atenção para aquilo. Esse é o viés de confirmação da rede social, mas esse é o algoritmo do coração meu e seu, é mais ou menos assim. Quando eu começo a achar que está todo mundo agindo através da minha ferida, eu acho que eu estou certo. Então é mais ou menos assim. O meu coração leu uma notícia ruim no ambiente e deu atenção para aquilo. Depois ele leu outra notícia ruim no ambiente e deu atenção para aquilo de novo. E depois ele começou a separar o que é notícia boa para o lado e começou a pegar só notícia ruim e falar, tá vendo? Tá vendo? Aí você manda uma mensagem para alguém, no WhatsApp de alguém. A pessoa demora 2 horas para te responder. E você pensa assim, tá vendo? Eu estou falando, está com um problema comigo. É por isso que não respondeu. Esse é o algoritmo do coração. Eu estou vendo você rir, é engraçado, mas é verdade. A gente começa a achar coisa e descobrir coisa, porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente vive por esse viés de confirmação que é a ferida. É como se a gente vestisse, do nada, uma lente que é a lente da ferida. Então, o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu vivo, o que fazem, tudo é a partir da ferida.
E aí eu alimento o meu coração, sabe com o quê? Com convicção. Como se eu estava te falando, eu falei, eu estava certo. Isso que estão fazendo contra mim é verdade. Eu estou confirmando através do que eu estou vendo. Mas o que eu estou vendo através de uma ferida. Fala assim, perigo. Fala muito perigo. Porque nessa hora, a pergunta que a gente faz deixa de ser: Jesus, o que o Senhor quer fazer? E passa a ser: como fizeram isso comigo? Como tiveram a coragem de fazer isso comigo? E esse negócio aqui, você precisa perceber que o maior problema, ele nem é emocional. Ele está nas emoções, mas ele se torna um problema espiritual, porque, como eu disse para você, a dor, ela muda o centro da nossa atenção. Então, aquilo que a gente começa a se alimentar, através dos nossos pensamentos, vai começar a governar as minhas decisões, as suas decisões. E eu sou tão humano contra você, eu não estou imune a isso. É por isso, quero que você abra a Bíblia, que Colossenses 3:2 vai nos ensinar aonde devem estar os nossos olhos. Abre aí. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2, a Bíblia vai dizer assim: pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Então aqui é mais ou menos assim: eu acho isso, na minha opinião, eu penso isso, para mim isso é, não. O que a Bíblia está dizendo é: para de para mim, para de eu acho, para de eu penso. A Bíblia está dizendo assim: o que o céu diz, o que a palavra de Deus diz sobre isso. Qual é a resposta que Deus tem para essa circunstância? Como Jesus responderia a isso que você está pensando? Então, não pensem mais nas coisas que são da terra, mas pensem nas coisas do alto, ou não usem a lente da terra, mas usem a lente do alto. Você pode dizer amém? E a gente vai crescendo, e aqui a gente vai indo para Jesus nessa mensagem. O segundo ponto vai dizer assim: quando a dor ganha um trono. E aqui a gente vai ver a história do povo que foi libertado do Egito ali. Os hebreus tinham acabado de sair do Egito e estavam aos pés do Monte Sinai, e o Senhor encontrou Moisés ali. Moisés demorou demais, eles fizeram um famoso bezerro de ouro. Quantos lembram dessa história? Quantos estão comigo? E poxa, esses caras viram de tudo. Mas eu quero ler um salmo com você. Abre aí Salmo 106, a partir do versículo 12. No Salmo 106, a partir do versículo 12, o salmista, aliás, a gente não sabe quem é esse salmista, tá? O salmista, ele vai fazer uma relação com essa história lá do povo que saiu do Egito, que foi liberto por Deus do Egito. E ele vai dizer assim, ó, entre os versículos 12 e 13 do capítulo 106: então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Até aqui está tudo bem, amém? Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores, ponto. Olha que rápido isso. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber do seu plano. Foi rápido. Eles estavam aqui louvando a Deus, felizes porque o Senhor os tinha libertado com muitos sinais, milagres e maravilhas, mas logo se esqueceram de tudo que ele tinha feito e nem esperaram para saber sobre o futuro, nem esperaram para saber sobre o seu plano. É o que o texto diz. Agora vai lá no versículo 19 do capítulo 106. Em Horebe fizeram um bezerro. Aí eu vou pular aí, você me acompanha aí. Trocaram a glória dele pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador. Então chega um ponto
que eles constroem um bezerro de ouro. Isso é história. É história, isso que não é interpretação. Quando Moisés desce, estava lá Arão com todo o povo e tinha um bezerro de ouro que se transformou Deus entre eles. E se esqueceram de Deus, o seu Salvador. É o que a Bíblia diz. E trocaram Deus, divino, celestial, poderoso, soberano, aquele que era, que é e que há de vir, por um boi, ou a imagem de um boi que come capim. É o que o texto está dizendo. Israel, querido, viu milagres. Israel viu os sinais e as pragas no Egito, para que eles fossem libertados. Israel viu o livramento na Páscoa, o sangue nos umbrais das portas, livrando os seus filhos. Israel viu o mar vermelho se abrir. Israel comeu no café, no almoço e na janta, todos os dias o pão fresco, o maná, que milagrosamente caía do céu, amém? Israel viveu habitando na presença de Deus, com a nuvem de glória que é de dia e a coluna de fogo que é à noite. Você pode dizer um amém para tudo isso? Mas o que impressiona no texto é que o texto diz que eles viram tudo isso, mas logo se esqueceram do que Deus havia feito. E isso aqui é importante para a gente entender, porque isso aqui está falando comigo e com você. Fala, euzinho. Israel, querido, não se esqueceu de Deus. Você precisa entender isso, porque euzinho sou assim. Não se esqueceu de Deus porque Deus parou de agir. Não. Israel se esqueceu de Deus, apesar do que tinha visto e apesar do que continuava vendo. O bezerro, querido, ele nasce no momento que, apesar da glória, apesar dos sinais, apesar da palavra, apesar do plano, Israel se esquece de Deus. Assim como eu e você podemos, apesar de tudo, apesar da soberania, apesar do que o Senhor fez até aqui, apesar de tudo que eu já vi na minha vida. Quantos aqui já viram o Senhor fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas na sua vida? Quantos aqui tem um motivo para agradecer a Deus? Levanta as duas mãos para eu te ver. Apesar disso, eu e você podemos esquecer de Deus. E o nosso bezerro de ouro talvez não seja construído com ouro puro, mas pode ser construído com alguns elementos que nos fazem parar e tirar os nossos olhos de Deus e colocar os nossos olhos em um bezerro que come capim e que não é mais Deus. Hoje o nosso bezerro poderia ser, nesse tempo que a gente vive, a rejeição ou o sentimento de rejeição. Ninguém me quer, ninguém me valoriza, eu não sou para esse lugar, eu não sou para esse pessoal. Nós e eles e eu, sabe? Pode ser a frustração, não chegou onde eu queria, não chegou no tempo que eu queria, não chegou do jeito que eu queria, estou frustrado. Sabe, pode ser a crítica, ou até mesmo o feedback, né? Quando eu ouço alguma coisa de alguém que é mais experiente, que sabe mais, ou muitas vezes alguém que é menos experiente, que está abrindo meu olho, eu tenho que ser humilde para ouvir. Olha, você pode pensar diferente, você pode fazer diferente. Você sabia que a Bíblia diz tal coisa? Né? A crítica, ela é às vezes difícil, mas às vezes ela é construtiva. Crítica é bom. Crítica é consultoria de graça. Você não pagou e te deram um feedback. Recebe. Não justifica. Né? O bezerro pode ser injustiça. Quando eu declaro que, sim, eu sei que o que estão fazendo comigo é injustiça. Eu julgo. Eu estou julgando. Vocês são injustos. Eu estou certo, vocês estão errados. Pode ser a mágoa que tomou conta da mente, que já não consegue mais se libertar de tanta dor. Para onde eu olho tem dor, é o viés de confirmação. Para onde eu olho eu vivo dor. Olha, há 10 anos atrás eu já vivi isso, então hoje eu não quero mais. Essa mágoa de 10 anos atrás está travando a sua vida hoje, a minha vida hoje.
é o nosso bezerrinho que come capim, sabe? Ou a própria necessidade de ter razão. A necessidade de entrar em todas as conversas e sair dizendo, não, mas eu não concordo. Ou, se não for como eu quero, se é ruim. Né? Bezerrinho. Ou orgulho, né? Orgulho, a maioria de nós, eu e você, muitas vezes correspondemos à realidade da vida pelo orgulho. Nós paramos no orgulho. Em vez de dizer, eu não sei mesmo, ajuda aí, vai. Eu preciso de ajuda para andar, preciso de ajuda para viver, sabe, para voltar a respirar. O orgulho nos segura. E aí, seja qual for o ponto que eu levantei aqui, tudo vira bezerro, tudo passa pelo bezerro. A vida inteira começa a girar em torno de um bezerro de ouro. Eu tenho meu bezerro, dá licença? Pega a cordinha e na onde vai, leva esse bezerro. Na onde entra, amarra o bezerrinho na porta. Onde está, olha, eu tenho um bezerro, dá licença? Esse é o meu bezerro. Vou colocar ele aqui no meio da sua sala, tá bom? Eu tenho um bezerro. E aí, alguém chega para a gente, e vendo e percebendo isso, fala assim para a gente, posso falar de Jesus para você? Posso te responder com Jesus? Posso? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Jesus diz, amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Mas eu tenho um bezerro. Eu já entendi. Está claro para mim, eu estou vendo o bezerro na sala. Sabe aquele ditado do elefante na sala? Aqui é o bezerro que come capim na sala. Tá bom, está claro para mim, eu estou vendo o seu bezerro. Mas eu já entendi o seu bezerro. Nós não estamos discutindo sobre o bezerro. Mas Jesus diz, amem os seus inimigos e orem por aqueles que te feriram, por aqueles que te perseguem. E aí a gente responde assim, tá bom Jesus, tá bom, essa é a sua palavra. Eu estou quase entendendo. A gente é de carne também, né? Quantos tem carne aí? Eu tenho aqui, eu tenho emoções, eu tenho carne, eu não sou melhor do que você. E aqui eu não estou falando nada de utopia, de gente perfeita que não fica mal. A gente vai construir isso junto aqui. Mas eu estou com o bezerro e Jesus está falando, viu? Amem os que te perseguem, perdoam os que te perseguem. Aquele que você os considera como adversários, como inimigo, perdoa. Tá bom, Jesus, eu estou entendendo, eu estou quase entendendo. Mas o que mais? Aí Pedro pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão, se ele pecar contra mim? Até 7 vezes, tá bom? E aí Jesus responde, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7, gente? Alguém grita aí o número aí. Hã? Quanto? 490? Acho que dá, não dá? Então Pedro chega e fala assim, e aí, 7 vezes tá bom? Porque eu acho que 7 vezes é um bom limite para o outro aprender, né? O que Pedro está dizendo é assim, eu vou perdoar, mas eu vou dar um limite de 7 vezes para o outro ser melhor. E Jesus está falando assim, eu não sei se você percebeu, mas isso não é perdão. Perdão é você perdoar 500 vezes. 500 vezes é vez pra caramba, é infinito. O cara pode errar com você no mesmo lugar 500 vezes. Isso é perdão. E toda vez que ele errar, você volta e fala, eu te perdoo. Ah, eu te perdoo de novo, sabe por quê? Porque eu te amo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. E aí alguém está falando isso para a gente, e a gente vem e fala assim, haha, na moral, você não sabe qual é o problema que eu estou passando. 70 vezes 7, você não sabe o que fizeram comigo. A minha história é única. A minha história é a pior. Comigo, nunca vi isso que fizeram do jeito que fizeram comigo. E na boa, você está lá ajudando a pessoa, ela fala assim para você, você não está comigo nessa história? Aí você fala, não, eu discordo de você. Eu não acredito,
Você fica com esse negócio de Jesus aí, com essas palavrinhas legais aí, de curar coração, de transformar a mente, de perdoar 500 vezes, de perdoar o inimigo, de perdoar o adversário, de amar quem me fere. Faz o seguinte, fica com esse seu Deus aí que é Cristo, que eu vou puxar o meu bezerrinho da mágoa para onde eu quiser. Esse agora é o meu Deus. Fica com o seu, que eu fico com o meu. Você entende isso? E o bezerrinho continua junto. O bezerrinho, na verdade, é assim: se você não deixar de amar Jesus e a sua palavra para amar o meu bezerro, você não é meu amigo. Você não é de Jesus. Você entende isso? Quantos estão entendendo o que o Senhor quer fazer no meu e no seu coração hoje? Quantos estão sendo edificados pela palavra de Deus? Né? Então, a gente constrói um altar, e aí a gente coloca um trono nesse altar, e a gente coloca o nosso bezerro em cima do trono. É a nossa dor. Olha para todo mundo e fala assim: contemplem a maior dor que você já viu. O Deus dor, o Deus bezerro de ouro está entre nós. Contemplem e adorem a minha dor e façam parte do meu povo. Aleluia! A dor que resplandece a glória entre nós. Você consegue entender o que aconteceu lá no Egito e o que acontece na minha e na sua vida? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você pode dizer amém? Adoração, querido, é aquilo que a gente coloca continuamente no nosso coração. Adoração, hoje a Ju falou de adoração, o Rafa falou de adoração, e é incrível porque isso é o mesmo Espírito. Adoração é quando você para adorar. Então, quando eu paro para dizer que o centro da minha vida é uma dor que está num trono, eu estou idolatrando essa dor, independente da fonte, independente de como ela nasceu e cresceu dentro de mim, independente do porquê ela está ali, ela virou Deus. E o problema é que quando eu tenho que dar o trono para uma dor, Jesus vai ter que sair do trono da minha vida. Forte isso, não é? Você sente cuidado por Jesus quando você aprende esse tipo de coisa? Amém? Isso aqui, na verdade, não é exortação, nada disso. Isso aqui é cuidado, é ensino bíblico, para que eu e você não caiamos em armadilhas. É Jesus se movendo em meio de nós através da sua palavra. E o terceiro ponto da minha mensagem, que eles vão colocar para você, é: Jesus nos ensinou a não parar na dor. Isso aqui é o ponto central da minha mensagem. Nós aprendemos com Israel, nós aprendemos com Moisés, nós aprendemos com Pedro, nós aprendemos com Paulo, e glória a Deus, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo diz. Então nós aprendemos com todas essas histórias, circunstâncias de homens de Deus, amém? Pode ser? Amém? Mas nós seguimos um único padrão, que é Cristo. O único modelo perfeito que eu e você podemos seguir na palavra de Deus é poderoso e tem um nome: Jesus Cristo. Você pode falar amém? Abra comigo Filipenses capítulo 2. Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 2. Nós vamos ler até o versículo 8. E nós vamos mais profundamente entender que Jesus nos ensinou a não parar na dor. Capítulo 2, versículo 2 de Filipenses vai dizer: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Uau! Cuidando cada um não somente dos próprios interesses, dos próprios bezerros, das próprias dores e ofensas, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante
aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi traído, Jesus foi capturado, Jesus foi abandonado, Jesus foi espancado, Jesus foi caluniado, Jesus foi humilhado. E agora vem a parte do evangelho que é a parte mais interessante, que não vai fazer nenhum sentido daqui para frente, porque enquanto Jesus era traído, espancado, humilhado, exposto diante dos seus esquartejadores, Jesus, enquanto era pregado na cruz, ele brada em alta voz, eu e você sabemos o que ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa todos estes homens e mulheres à minha volta, perdoa os que me ferem, perdoa os que rasgam a minha pele, perdoa os que me perfuram com os cravos nas mãos e nos pés, perdoa os que me coroam com uma coroa de espinho, perdoa daqueles que fazem de mim o centro da festa deles, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Você pode dizer amém? Que oração é essa, querido? Que oração é essa nesse momento? É a oração de alguém que decidiu que a dor não vai ter a palavra final sobre a minha vida. Sabe, querido, Jesus, ele não permitiu que a cruz produzisse amargura. Jesus sofreu na mão daqueles homens, mas dali não brotou nenhuma amargura, porque a cruz, ela só revelou o que já governava Jesus. Então, a cruz, ela não criou amor, a cruz, ela revelou amor. A cruz não criou perdão, o perdão não nasce na cruz. A cruz revelou o perdão que governava o coração de Jesus, e esse é o padrão de um discípulo de Jesus. Abre a sua caixinha do nada aí, abre a mente agora, fala: eu recebo em nome de Jesus. Sabe, não é viver pela ferida, querido, esse é o padrão, não é viver pela ferida, não é viver reagindo, mas é nunca permitir que a ferida governe a sua vida, a minha vida. Teremos feridas, seremos ofendidos, seremos perseguidos, sentiremos injustiça, sentiremos o desejo de não perdoar, sentiremos o ímpeto de estar completamente certo nessa situação, eu estou certo. Mas o padrão do discípulo de Jesus é nunca se mover pela ferida, mas jamais permitir que a ferida governe a sua vida. Você pode dizer amém? Tem um exemplo bom na Bíblia aqui, que é Pedro, né? Pedro andando sobre as águas. Pedro estava sobre as águas e ele estava com os olhos em Jesus. Pedro está naquele mar revolto, ondas gigantes, tempestade, tudo escuro, vento forte para lá e para cá, o barco subia e descia. Quando você vira um barco em alto mar? Ele sobe 3, 4, 5 metros e desce. Imagina, Pedro pisa naquela água com Jesus na frente dele, os olhos deles estão em Cristo. E de repente Pedro afunda. Eu vou fazer uma pergunta para você que é reveladora. Pedro afunda porque a tempestade piorou no meio da caminhada? Não, Pedro afunda porque ele tira os olhos de Jesus. Pedro afunda não é porque piorou, não é porque agora as pessoas são piores, não é porque agora as situações são piores, não é porque agora me pegaram, agora não tem mais jeito, agora eu me revolto. Não, Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o que já existia à volta dele. Quando você tira o foco de Jesus, você afunda. A dor, querido, ela pode até bater na porta da sua casa, e ela pode te incomodar por meses, por anos, batendo na porta da sua casa, tum, 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 tum. Mas ela jamais pode entrar e dizer que a casa é dela. Jamais.
Porque quem vai abrir a porta sou eu e é você. Quem vai tirar o olho de Jesus e afundar não é Jesus, não é a tempestade, sou eu e você, eu e você, eu e você, eu e você, eu também e você, eu, maior de todos, e você, eu e você, eu e você, eu também sou assim. O antídoto para não deixar a dor entrar e fazer morada é deixar Cristo do lado de dentro e a dor do lado de fora, em nome de Jesus, amém? E o meu último ponto de hoje, o quarto ponto é: não pare, continue seguindo Jesus, simples assim. Como que a gente vence a dor, vence a ofensa, vence a frustração? A gente vence ganhando a briga e sendo o último a falar que está certo? Sim ou não? Não. A gente vence defendendo o nosso ego, a nossa história, a nossa reputação, e eu estou sendo massacrado e eu quero que todos saibam. É assim que a gente defende? Que a gente sai dessa situação? Não. A gente monta uma turma e diz: agora vocês precisam acreditar em mim, precisam ficar contra eles, porque eu estou certo e está todo mundo errado. É assim que a gente sai dessa situação? Sim ou não? Não. As relações, querido, elas nem sempre serão fáceis. Poxa, eu gosto de você pra caramba, mas eu tenho ajustes com você. Mesmo que eu goste de você, eu tenho ajuste com você. Tem coisas que eu preciso dizer. Posso dizer? Pode, vai. E eu preciso poder dizer. Eu preciso poder encaixar. Senão, se a gente não pode dizer, se a gente não pode falar, a coisa vai ficando ruim. Mas essas nossas ações e reações, quando a gente se relaciona, elas precisam ser a partir da Bíblia, da palavra de Deus. A minha reação a você é com a Bíblia. A minha reação a uma circunstância é com a Bíblia. A gente não precisa mais ter recurso, você não precisa ser tão inteligente para se relacionar assim, tão bom, tão calmo em si mesmo, tão senhor da sua experiência. Você é traumatizado e eu também. Você tem pai, tem mãe, tem amiguinho na escola, tem processos no trabalho, tem coisas que deram certo, tem coisas que deram errado. Nós temos os nossos trauminhas, nós temos as nossas mágoas, nós temos as nossas ofensas, nós temos uma matriz dentro de nós que ela já está lá. E se você for lá nessa caixa de ferramenta para falar assim: eu quero um recurso meu para responder ao meu amigo, aquela situação, aquela circunstância, não tem muita coisa boa aqui dentro, você está entendendo? Então a Bíblia vai nos ensinar que existem alguns elementos que são aqueles com os quais a gente responde à vida. Se a gente não usar a Bíblia, a gente, em toda conversa, em todo ajuste, com segurança, em vez de abençoar, a gente vai destruir. E aí quando você destrói, o outro fica mal, você fica mal também. Abre comigo aí Gálatas 5, 22 a 26. Gálatas 5, 22 a 26. Nós precisamos transbordar o fruto do Espírito nas nossas relações, que é o Cristo através de nós. Eu quero matar você, eu não quero perdoar você, eu estou bravo com você. Tá, então eu venho para debaixo do fruto do Espírito e vou buscar aqui qual recurso eu vou usar para reagir a você. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Querido, seria uma utopia a gente pregar que eu não estou pregando igreja perfeita. Você está entendendo, né? Que eu estou sendo vulnerável. Falei várias vezes que eu sou o pior, que eu também vou sentir, que eu também vou ser ferido, eu também vou ter ofensas na minha vida. Seria uma utopia a gente pregar aqui uma coisa linda, uma tela
tudo branquinha, sem nenhum risco. Ó, essa é a nova estação, essa é a família de Cristo na terra. Não, não é assim que funciona. Teriam e teremos dias difíceis, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, é o que ele fala. A gente vai ter dias muito complicados. Então, nós não estamos falando que uma igreja madura é uma igreja sem conflitos. Não é isso. Não se engane, não é essa a pregação. Mas o que a gente está afirmando hoje, profetizando através da palavra de Deus, é que uma igreja madura é uma igreja que continua seguindo Jesus e não abandona Jesus, apesar dos conflitos. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar, se a banda puder subir. Jesus, querido, nunca mandou a gente edificar a igreja ou construir a igreja. Mas Ele pediu para a gente fazer discípulo. E nós como igreja estamos engajados, a Nova Estação, como família, está engajada em fazer discípulos do céu para a terra. Que nós sejamos aqueles que vivem a partir do céu e das coisas do céu. E que a gente não pare na dor. Você está ouvindo o que eu estou falando hoje? Quantos estão entendendo essa mensagem? Sabe, nós não podemos ser aqueles discípulos que imaginam que a dor é o destino. Eu estava só esperando encontrar uma dor para entrar nela, construir um altar e, aleluia, contemplem a minha dor. Não, nós não seremos esse discípulo. Nós seremos os discípulos que continuam olhando para Cristo, apesar da dor. Em nome de Jesus. Que bom que você esteve com a gente em mais um Palavra da Semana. Esse podcast oferecido semanalmente pela Nova Estação através do YouTube com som e imagem e através das principais plataformas de áudio e podcast. Seja sempre bem-vindo. Eu quero fazer um convite para você que entende que precisa estar em paz com Deus, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Para você que entende que o batismo ele é precedido por arrependimento, e você quer e deseja nesses dias descer as águas e receber o batismo. Ou para você que é cristão, mas está afastado da fé cristã e quer se reconciliar com Deus, se reaproximando mais uma vez da família da fé, sendo desenvolvido na comunhão dos santos, seja quem for você, coloca aqui o teu celular nesse QR Code que está na sua tela. Nós queremos te conhecer. Você é bem-vindo à nossa família, a família Nova Estação. Nós queremos te ajudar na sua caminhada. Seja você alguém novo na fé, recebendo Jesus hoje, seja alguém que quer o batismo, até mesmo você que quer se reconciliar com a família da fé, nós queremos te conhecer. E para você que está ouvindo esse podcast na academia, no carro, em algum lugar assistindo na sua TV enquanto você cozinha e quer fazer parte de uma igreja, aponte também a câmera do seu celular para esse QR Code. Nós temos os nossos cultos aos domingos e as células ao longo das semanas, onde você vai poder ter comunhão e conviver entre irmãos. Você também é muito bem-vindo. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com alguém que você ama e que você sabe que será edificado através de tudo que você pôde ver e ouvir nesse conteúdo de hoje. Se você ainda não acompanha a Nova Estação nas redes sociais, vai lá no Instagram, @Nova Estação Church, e comece a seguir a gente. Você também é bem-vindo para se inscrever na página do YouTube da Nova Estação, onde você encontra esse e muitos outros conteúdos. E claro, bem-vindo também às principais plataformas de podcast, onde você vai poder ouvir e ser edificado através desses conteúdos, enquanto você faz o que tem que fazer. Seja bem-vindo sempre e até o próximo.